pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para falar sobre Duna. Vou falar um pouquinho sobre a leitura do livro para quem quiser se arriscar antes de assistir o filme e também contar mais alguns detalhes da história e dos termos que eles usam, que são bem complicadinhos ali, para quem quiser chegar no cinema e não se sentir nada perdido, já se sentir ali por dentro de tudo. Eu falei em ficar perdido porque é real, assim, Duna tem muitos termos e palavras diferentes ali que eles usam frequentemente. Por quê? O filme, o livro, na verdade, se passa em um futuro bem longínquo, vários milhares de anos pro futuro, em que o mundo, o universo foi dividido em um império, Então já tem vários planetas povoados e cada planeta é comandado por uma casa, que é basicamente um clã familiar ali, que é o chefão da área. Mas justamente por falar sobre um futuro longínquo, com vários planetas, universo, uma política específica, tem muitos termos novos, palavras diferentes, nomes próprios que podem ficar confusos aí na sua cabeça. Então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre a história e sobre esses termos sem spoilers, pode ficar tranquilo, e também falar sobre o livro, como que é a leitura, explicar um pouquinho do contexto histórico em que ele foi escrito e também a importância dele para a cultura pop. Já aproveita para deixar seu like no vídeo se ele te ajudar a entender tudo melhor de fato e responder as suas perguntas, e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse se você ainda não for inscrito. Bom, então vamos começar com a história, Como eu falei, Duna é uma ficção científica que se passa milhares de anos no futuro em um sistema dividido em império, com vários planetas povoados ali, e aí cada planeta é comandado por uma casa. Casa é o nome em que eles definem uma realeza ali, vamos dizer assim. E aí agora que a gente entra nos personagens, Vamos falar primeiro do Duque Leto Atreides, vou falar aqui num português bem abrasileirado para dar para entender direitinho mesmo. Esse é o personagem do Oscar Isaac na nova versão do cinema que vai estrear logo menos, e ele tem o controle do planeta de Caladan, que ele é cercado de água, um planeta muito próspero que as pessoas gostam de viver ali. Só que a popularidade dele vai crescendo entre as casas e no Império, e ele então é designado para comandar outro planeta, e aí ele vai para Arrakis. Arrakis é conhecido como planeta deserto e também como Duna, porque lá a água é muito escassa e realmente a maior parte do planeta é coberta por areia, muito calor, aquele negócio assim, caos. A família real tem água, com certeza, mas é uma coisa muito rara para a população no geral. Mas ao mesmo tempo ele é um planeta muito cobiçado, porque ele é o único do sistema inteiro que produz uma especiaria chamada melange, que é capaz de estender a vida humana e também causa uma altíssima dependência de quem vai consumindo muito. E aí por isso ele é extremamente caro, Tem um preço altíssimo e muitas casas batalham para conseguir e para comprar. Bom, como eu falei, ele é um planeta muito cobiçado por conta dessa especiaria, Todo mundo tá de olho. Só que antes da família Atreides ser designada para o comando do planeta, ele estava sob o controle dos Harkonnen, que ficaram bem assim chateados, vamos dizer assim, por terem sido tirados dessa posição. E aí o Barão, que é o grande comandante dos Harkonnen, tá doido pra pegar esse planeta de volta e ele vai fazer de tudo pra isso, e é aí que a história começa. Então a gente vai ver a família Atreides saindo de Caladan e se instalando em Arrakis, Como que vai ser a nova dinâmica dele ali, apresentando esse novo planeta, e também como os Harkonnen vão buscar essa vingança, tentar tomar o planeta de volta pra eles. Só que ao mesmo tempo, junto com esse cenário geral, a gente também vai acompanhar a história individual do Paul Atreides, que é o filho do Duque, junto com a Lady Jessica. A Lady Jessica é uma Bene Gesserit. Anota esse nome aí porque ele é muito importante, vai aparecer muito, porque a Lady Jessica ainda vai ter um destaque maior nos filmes, então ele vai aparecer muito aí. Mas o que é Bene Gesserit? Não sei nem se a pronúncia tá certa, mas vai estar na tela para você saber do que eu estou falando. Enfim, essa é uma escola de um treinamento físico e mental muito intensa
para mulheres. Esse treinamento é tão intenso que no final dele, as mulheres que são treinadas ali passam a ter algumas habilidades sobre-humanas. Por exemplo, elas sabem dizer quando alguém está escondendo algo ou está mentindo, e também elas têm o poder de influenciar algumas pessoas a fazerem algo só através da voz. As Bene Gesserits também têm a capacidade de controlar a própria fertilidade, escolhendo quando elas vão ficar grávidas e também o sexo do bebê. Mas claro, não por vontade própria, mas tudo para seguir uma regra de fertilidade, um programa de criação criado pela instituição, pela escola Bene Gesserit mesmo. E aí o grande problema que vai fazer o Paul ser o centro da nossa história é que a Lady Jessica foi designada para ter uma menina, só que ela quis dar um herdeiro homem pro Duque e aí ela escolheu ter um filho homem, o que bagunçou o sistema de reprodução ali das Bene Gesserits e vai causar toda a história. E por que uma mulher teria sido certo, né? As Bene Gesserits queriam uma mulher porque elas estavam planejando com muito cuidado o nascimento do filho homem, porque um filho homem nascido de uma Bene Gesserits pode ser o que eles chamam de, eu vou ler porque é bem difícil, Kwisatz Haderach. Esse é o nome designado por elas para esse homem que nasceria de uma Bene Gesserit e também teria poderes prescientes, né? Conseguiria ver o futuro. Então ele era muito aguardado por elas, esse nascimento seria muito especial, por isso que elas estavam planejando com muito cuidado para acontecer depois, porque elas acreditavam que o nascimento dele poderia significar o fim desse programa de fertilidade, de criação, e também que ele levaria elas a uma estabilidade, a humanidade inteira a essa estabilidade. Então, muitas expectativas para o menino. Bom, e é isso. Então a gente vai acompanhar a jornada do Paul, né? Como ele, o filho do Duque, mas também o filho da Bene Gesserit, que as pessoas estão de olho nele para saber se ele vai ter esses poderes prescientes, qual vai ser o impacto dele na história e como a jornada pessoal dele vai se misturar com a jornada de Arrakis e a vingança do Harkonnen. E aí vamos falar de mais alguns nomes que você precisa prestar atenção. E o primeiro deles é Fremen. Fremen são a população nativa de Arrakis, que é bem escondida, que vive no deserto de fato e ninguém tem ideia de quantas pessoas eles são e nem a força que eles representam. Esse é um povo bem reservado, eles ficam ali bem na deles mesmo, não querem se misturar com o resto da população que chegou ali depois, e eles são caracterizados pelos olhos bem azuis. Por quê? Porque eles ingerem muito melange, porque no deserto tem muito disso e não tem tantos alimentos, então eles misturam o melange em muitas das comidas, e isso faz com que os olhos dele tenham essa característica de serem muito azuis. Eles e outras pessoas que se aventuram no deserto têm o costume de usar trajes chamados de tragestiladores. Esses são trajes feitos especificamente pro deserto, porque você vai se cobrir inteiro e ele vai fazer com que qualquer umidade que saia do seu corpo retorne pro corpo através de umas bolsas coletoras. Então ele tem uns fios ali interligados. Então suor, lágrima, qualquer líquido que saia do seu corpo, o tragestilador vai passar por um processo de filtração ali e vai fazer ele voltar para não perder nenhuma água mesmo, porque lá isso é essencial. Outro nome importante é o dos Mentat, que são como se fossem máquinas humanas. São pessoas extremamente inteligentes e estudiosas que ajudam os governantes com direcionamentos e bons conselhos. Eles usam muito da lógica para fazer isso. E aqui é importante falar que nesse futuro distante em que a história se passa, as máquinas, os computadores, os robôs não são mais queridos, eles foram destruídos porque eles causaram muitos erros na humanidade e ninguém mais usa. Então os Mentats são muito valorizados justamente por isso. Em Duna você vai ver dois Mentats principais, o Thufir Hawat, que é quem serve a Casa Atreides, e o Peter de Vries, que é o Mentat dos Harkonnen. A gente vai ver também alguns nomes diferentes em relação à ação, tipo ornitópteros, que são os helicópteros deles, mas que têm asas tipo asas de aves, ou Dagakris, que são as adagas que os Fremen usam, que são muito especiais para eles. Então se o Fremen te dá uma Dagakris é porque ele te valoriza muito, ou até os escudos pessoais que eles têm, que são escudos que cobrem o corpo inteiro de uma forma, um protetor magnético, assim, um escudo magnético formado por um gerador, que é muito importante para a defesa das pessoas, porque quem atacar só consegue penetrar no escudo com um movimento lento, e durante um ataque os movimentos são rápidos, né? Então esses pequenos termos também são importantes
importantes aí. E pra fechar esses termos, a gente tem que falar do óbvio, né? O monstrão que aparece nos teasers, nos trailers, nos pôsteres, na capa do livro. O que que é isso aqui? Esse é um Shai-Hulud, também conhecido como verme gigante, porque eles são gigantes de fato. Eles podem chegar até 400 metros de comprimento e também duram muito, eles têm uma vida longínqua. Eles só conseguem morrer praticamente se eles forem mortos por outro verme ou se eles forem mergulhados na água, mas num planeta com água escassa, então você já sabe que tem muitos vermes por ali. E eles vivem dentro da areia e assim, qualquer movimento diferente que eles sentem, eles vão atrás e se alimentam do que tiver ali. Então eles são bem perigosos. E esses são os termos principais aí que você já precisa saber para entender um pouquinho da história e se situar quando chegar lá no cinema, porque tem muita coisa nova de fato. Mas agora vamos falar do livro, né, que surgiu, deu origem a tudo. Duna foi escrito por Frank Herbert e foi publicado em 1965. Sim, já faz muito tempo. Mas é engraçado, né? Eu já li, na verdade eu não terminei, eu tô no meio da parte 3, ele é dividido em 3 partes aí principais, mas uma coisa que vale já falar aqui é que o filme não adapta ele inteiro, o filme vai adaptar metade. Ainda não sei mais ou menos em que página o filme vai adaptar, vai chegar. O meu chute é que ele chegue até o final da parte 2, porque a parte 1 e a parte 2 são bem seguidas uma da outra, mas a parte 3 tem um salto aí de 2 anos, que eu acho que faria sentido terminar então no final da parte 2, que é ali na página 464. Mas, por acaso, pode ser que acabe antes, então se você quiser ler até a página 464, eu acho que já é garantido que o filme vai estar ali dentro. Mas enfim, por ser um livro de 1965, eu imaginei que a linguagem fosse ser muito mais difícil do que ela é. Claro que não é um livro infanto-juvenil brasileiro dos anos que se passa atualmente, mas eu senti que as linguagens, o modo como eles falam, não são muito rebuscados, sabe? Essa parte é bem tranquila, dá pra ler bem de boas. Ele tem 620 páginas e eu acho que essa ideia de ter dividido em 3 partes foi bom pra otimizar a leitura, sabe? Então você não se sente lendo um livro tão grande, você fica assim, vou terminar a parte 1, vou terminar a parte 2, depois vou terminar a parte 3. Essas quebras ajudam a dar uma fluidez pra leitura. O começo é muito de apresentação, então pode ser um pouco difícil. Por exemplo, todos esses termos que eu falei, você não entende de primeira e eles usam ali no cotidiano. Tanto que no final do livro tem tipo umas 10 páginas de glossário com os termos que eles usam lá. Então, enquanto você tá lendo no começo, cada palavra nova que aparece, você tem que ir lá no glossário, ver o que significa e depois voltar pro livro pra entender. Então, essa parte é um pouquinho mais demorada. Mas acho que se você passa ali das primeiras 100 páginas, que você já tá ambientado na história, que você já viu os principais termos usados por eles, aí a leitura vai direto, porque a história é boa, né? Tem vingança, tem relações familiares, tem um pouco de mistério ali também, suspense, ação, então isso é muito legal, uma jornada bem épica mesmo. Outra coisa que vale falar é que no final do livro ele tem 4 apêndices, então no geral ele tem 700 e poucas páginas, mas a parte de história é o que eu falei, 620. Mas esses apêndices são legais de ler também, eles falam um pouquinho sobre religião de Duna, ecologia de Duna, explica um pouquinho da doutrina Bene Gesserit, então são alguns detalhezinhos ali, mas que eu recomendo que você leia depois que você terminar a leitura pra não pegar nenhum spoiler, vamos dizer assim, caso tenha algum spoiler ali. Eu, por exemplo, tô esperando de fato acabar de ler pra ler esses apêndices, porque eu acho que é uma coisa rapidinha e que não vai fazer tanta diferença na história, e sim pra você entender o contexto do lugar. Bom, se você gosta de leituras, eu recomendo muito ler Duna antes de assistir o filme, eu acho que vai te dar uma base muito mais legal pra você entender o filme também e saber do que eles estão falando ali, mas eu acho que também é super válido ler depois do filme, eu acho que não tem problema, sabe? Porque você vai estar já ambientado com as partes do filme, então vai ser muito mais fácil de você conseguir ler já imaginando o cenário, e também tem o fato de que tem uma parte do livro que não tá no filme, então você vai chegar numa parte ali que o resto vai ser surpresa, então também dá pra ter esse gostinho lendo depois, vai aproveitar do mesmo jeito. Bom, e falando dessa segunda parte, né, que não foi gravada ainda, só foi gravada uma primeira parte pros cinemas, o que eu acho que foi uma escolha muito
consertada, porque tem muita história e tentar caber o livro inteiro em um filme só não daria certo. Então vamos aproveitar primeiro essa primeira parte. A segunda ainda não tá confirmada, não foi gravada, mas o diretor Denis Villeneuve disse que só não vai ter essa segunda parte se o primeiro filme fracassar muito em bilheteria, o que a gente já tá vendo que não é o caso, né? Tem alguns países que o filme já estreou e já arrecadou mais de 100 milhões de dólares mundialmente. Então acho que tá indo no caminho pra gente ter essa segunda parte sim. E uma coisa que eu me sinto no dever de falar aqui é que Zendaya tá sendo usada muito na divulgação do filme, né? Mas a personagem dela, que é a Shani, na verdade aparece bem pouquinho nessa parte 1 e parte 2, nessa primeira parte do filme. Então eu acho que ela também não vai aparecer muito no filme, não vamos criar muitas expectativas. Inclusive a Zendaya falou que de toda a gravação do filme, ela gravou, tipo, por 4 dias. Então, infelizmente, vamos torcer pra segunda parte do filme pra gente ter mais Zendaya. De resto, eu tô bem animada. Eu acho que esse filme vai ser maravilhoso. Só do elenco, que eu nem cheguei a mencionar, né? O Oscar Isaac vai ser o Duque. Mas a gente tem Timothée Chalamet como Paul, Zendaya que vai estar lá, tem Jason Momoa. Gente, é tanta gente maravilhosa nesse filme que só por eles já conseguiria a bilheteria facilmente. E também tendo lido o livro, né? A história é maravilhosa, tem muita coisa acontecendo ali. E Duna é uma grande inspiração para muitas coisas da cultura pop que a gente já conhece. Por exemplo, George Lucas se inspirou em Duna para fazer Star Wars, sim. Então é muito maravilhoso o impacto que tem a gente poder assistir uma versão nos cinemas agora. Tem o filme de 1984, mas aquele filme não foi uma adaptação muito boa. Foi um fiasco aí de bilheteria, de críticos, fãs também não gostaram porque os efeitos eram ruins. Isso deles quererem fazer o livro inteiro em um filme só também não deu muito certo. Então eu acho que agora vai vir consertar esse erro aí do primeiro filme e também vai ser um negócio muito grande mesmo, que vai dar vontade de assistir, com certeza. Lembrando que Duna chega aos cinemas brasileiros no dia 21 de outubro. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você já sabia de algumas coisas, se você já leu o livro ou se você ficou com vontade de ler agora, se você tá com vontade de assistir Duna nos cinemas também. Se você ainda não entendeu alguma coisa e quer entender melhor, pergunta aqui que eu vou te responder. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda pra algum amigo que vai assistir Duna com você e quer saber essas infos também. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos de entretenimento. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!